Bem-vindos ao Welcome Aboard. Bem-vindos a mais um episódio do Welcome Aboard. Este que é um episódio muito especial porque é o primeiro de 2026. E temos connosco hoje uma convidada muito especial, Lúcia Costa, que está connosco já há 8 anos, é team leader e também formadora. Lúcia, muito bem-vinda. É um gosto muito grande ter-te cá connosco. Nós costumamos dizer que há sempre uma pessoa antes e depois da Rainbow. Quem é a Lúcia antes da Rainbow? Antes de mais, obrigada pelo convite para estar cá hoje. É verdade, há sempre uma Lúcia antes da Rainbow e uma Lúcia depois da Rainbow. Na verdade, a Lúcia antes da Rainbow era uma mulher com muitos sonhos, mas com muitos medos também, muitas inseguranças, com muito medo de se mostrar e de passar a pessoa que realmente era. E a Rainbow ajudou-me bastante nesse sentido, porque consegui transformar-me, consegui deixar muitos medos para trás e, acima de tudo, transformar-me na pessoa segura que eu hoje sinto que sou. Muito bem, Lúcia. Como é que tu conseguiste essa tua transformação? Queres partilhar connosco? Claro que sim, não é? Esta transformação não acontece do dia para a noite, não é? Como deves imaginar. É um trabalho constante que nós temos que fazer e sem dúvida que o desenvolvimento pessoal que a Rainbow me apresentou foi a peça fundamental para que tudo isto acontecesse. Porque, antes de tudo, eu tenho que me conhecer, eu tenho que trabalhar de dentro para fora para conseguir chegar a um determinado objetivo. E foi através do desenvolvimento pessoal que eu comecei a conhecer melhor os meus medos, as minhas crenças limitantes, e foi aí que eu comecei este caminho e este processo de mudança e tornar-me numa pessoa completamente confiante e que pode inspirar outras tantas pessoas a se tornarem também como eu. E antes de entrares na Rainbow, já tinhas noção que o caminho era por aí? Eu não tinha muita noção que o caminho era por aqui, na verdade. Eu sabia que inconscientemente eu alcançava aquilo que eu desejava, mas não sabia muito bem de que forma é que eu conseguia. Uma competente inconsciente. Exatamente, era mesmo isso que eu era, uma competente inconsciente, porque sempre que eu sentia que queria alcançar algo, eu conseguia realmente aquilo. Não percebia de que forma, talvez sentisse que era sorte, mas não era sorte, não é? E a partir do momento em que eu comecei a trabalhar o desenvolvimento pessoal, eu comecei a perceber que quando nós trabalhamos em nós e trabalhamos o nosso subconsciente acima de tudo, nós podemos alcançar tudo aquilo que nós desejamos de forma leve, de forma simples, porque a vida não tem que ser pesada, não é? E não tem que ser em esforço. E com o desenvolvimento pessoal e graças à Rainbow, não é? A esta entrada na Rainbow, eu consegui perceber que tudo pode ser vivido com leveza. E quando tu falas nestas formações que a Rainbow Braga proporciona, que tipo de formações é que tu encontraste? Olha, inicialmente eu comecei por ter algumas formações de desenvolvimento pessoal que a Rainbow nos proporcionava, principalmente ao sábado de manhã, e portanto para mim era extremamente importante estar presente nessas formações. E ainda que não percebesse muito bem o porquê de eu querer tanto estar nessas formações, mais tarde acabei por perceber que realmente este era o meu caminho, trabalhar muito através do desenvolvimento pessoal. Nós tivemos realmente muitas pessoas que fizeram palestras na Rainbow, tivemos vários coaches, portanto vários profissionais do desenvolvimento pessoal que começaram por fazer a diferença e eu percebia que por aqui eu conseguiria alcançar o tal sucesso desejado, não é? Sem muito bem perceber o que é o sucesso, porque o que é o sucesso para mim com certeza que é diferente para ti, não é? E
tivemos muitas vezes encontros também em que podíamos trabalhar a nossa mentalidade. Chegamos a fazer um retiro que, para mim, esse retiro foi absolutamente transformador, e eu percebi que eu podia definir objetivos e passinho a passinho eu poderia chegar onde desejava. Entretanto, fiz também uma mentoria de 1 ano e essa mentoria transformou-me de dentro para fora, porque na verdade havia tanto de mim que eu desconhecia, não é? Um poder que eu tenho dentro de mim e que nunca tinha sentido que era capaz de alcançar tanto. E na verdade eu tinha muitas crenças que me foram passadas, como nós sabemos, não é? Tanto dos nossos familiares como das pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia. E eu não fazia ideia que essas crenças me limitavam, não é? Apesar de eu conseguir aquilo que eu desejava, eu comecei a perceber que eu podia conseguir muito mais do que aquilo que tinha no momento. E depois há um momento muito importante aqui na Rainbow, em que eu já tinha terminado essa mentoria de 1 ano e nós tivemos uma academia, e essa academia foi exatamente contigo, que fez toda a diferença, porque nesse momento nós fizemos um exercício de visualização do nosso objetivo. E eu tinha um grande objetivo nesse mês e nesse ano, digamos assim. E eu lembro-me que nós subimos ao palco e nós sentimos aquele momento como se já realmente tivesse acontecido. E esse momento foi absolutamente transformador, porque eu senti em todo o meu corpo que já tinha acontecido. E Sentiste que já eras a pessoa que tu querias ser, não é? Exatamente, não é? Portanto, eu naquele momento eu vivi o futuro exatamente no presente e foi incrível, incrível. Por isso, obrigada, Susana, por aquele momento, porque foste fundamental para tudo ter acontecido, sim. Aliás, a Rainbow tem também trazido isto para a minha vida, esta transformação. Eu na Rainbow já me tornei várias versões e uma delas é esta questão destas sessões do desenvolvimento pessoal, parte também terapêutica, não é? Portanto, na Rainbow nós temos aqui a possibilidade de sermos muito mais, porque primeiro temos que ser para depois realmente tudo se manifestar na nossa vida. Portanto, esse foi o momento que mais te marcou aqui em termos do desenvolvimento pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. E cada vez que eu penso nesse momento, eu sinto arrepios ainda na pele, não é? Porque foi muito importante para mim termos feito aquele exercício, porque a partir desse momento tudo se transformou, tudo chegava até mim para eu conseguir atingir determinado objetivo e foi Brutal. Absolutamente brutal. Olha, eu voltando aqui um bocadinho ao início, tu quando resolveste aceitar o desafio de entrar na Rainbow, estavas à espera do quê? Bem, eu não sabia muito bem o que é que me esperava, mas uma coisa é certa, assim que a Patrícia me falou desta oportunidade, eu parece que fiquei obcecada pela oportunidade. Algo dentro de mim me dizia, vai. E eu, apesar de ter toda a gente contra, não é? Porque as pessoas não queriam que eu viesse, porque achavam que talvez não fosse indicado para mim, porque sabemos que o desconhecido, não é, causa confusão às pessoas. E as pessoas associam muito agora vais ser vendedora. Exatamente, e foi isso que eu ouvi muitas vezes. Estudaste tanto e agora vais vender aspiradores. Na verdade, a Rainbow não é sobre vendas, não é? Não se trata sobre vendas. E eu senti isso, não é? Porque a Rainbow transforma vidas, transforma pessoas. E eu sou o exemplo nato disso, porque a Lúcia que existia, eu já não sei onde é que ela está. Porque, na verdade, eu transformei-me numa pessoa completamente diferente. Lúcia, em específico aqui na Rainbow,
Onde é que o desenvolvimento pessoal, não é? Todas essas ferramentas que tu tiveste para trabalhares a tua mentalidade para o sucesso, em termos daquilo que se concretizou, quais foram os sonhos ou os objetivos que tu estabeleceste para ti e que realmente conseguiste conquistar? O meu maior sonho, a dada altura, era tornar-me numa team leader de referência, não é? E portanto, eu trabalhei diariamente a minha mentalidade para que isso acontecesse. E aconteceu efetivamente. Aliás, nós tivemos uma convenção mundial, que por sinal até foi a minha primeira viagem que ganhei na Rainbow. Foi a convenção e posteriormente tivemos também um cruzeiro. E eu estava super entusiasmada porque eu tinha conseguido ganhar essa viagem, tinha conseguido ganhar a convenção. Aliás, festejei essa vitória com uma cliente e com uma agente, não é, que me acompanhava nesse momento. E nós celebramos as três no meio da estrada, abrimos uma garrafa de champanhe para celebrar essa conquista que era muito importante para mim. E mais importante do que isso foi exatamente quando lá estávamos, porque sabemos que a Convenção Mundial reconhece pessoas de todo o mundo, não é? E nessa altura eu não fazia ideia de que poderia ser reconhecida. Aliás, isso nem estava sequer no meu pensamento, achava eu. E a dada altura reconhecem-me como a número 1 de recrutamento a nível mundial. Não é? Subir ao palco do mundo sendo a número 1 foi algo que eu nem consigo ter palavras para descrever aquele momento. Foi tão incrível, tão incrível. E a partir daí realmente conhecemos uma nova Lúcia, não é? Porque eu passei a acreditar ainda mais que tudo era possível depois desse momento, porque aquilo que eu tinha visualizado, eu visualizava muitas vezes em cima de um palco, eu nem fazia ideia que poderia ser essa vez, mas foi efetivamente isso que aconteceu, porque foi tal como eu tinha visualizado e portanto foi algo que eu tenho muito, muito orgulho porque eu co-criei aquele momento, não é? E aconteceu. Na verdade, nós co-criamos tudo à nossa volta, não é? Se tivéssemos realmente a consciência disso, Sim. teríamos muito cuidado com aquilo que pensamos e sentimos, não é? É verdade, não é? Porque às vezes nós, se pensarmos coisas menos boas, elas também chegam até nós, portanto... E a tendência é mais essa. Exato. Por isso é muito importante nós fazermos a tal reprogramação mental, Exatamente. não é? E começarmos a pensar de uma forma diferente para termos resultados diferentes. É isso mesmo, não é? Porque pensar negativo ou pensar positivo, a energia é exatamente a mesma, não é? E portanto, vamos lá pôr a nossa energia no positivo e naquilo que queremos para realmente acontecerem coisas incríveis na nossa vida. É Sim. verdade. E em termos de mais conquistas na Rainbow, o que é que tu dirias? Olha, outra conquista foi a minha transformação, não é? Que é uma grande conquista. Sim, a principal conquista, digamos assim, porque eu tornei-me nesta pessoa que sou hoje, fazendo todo este trabalho aqui na Rainbow, não é? E o ter consciência do que sou, do que quero ser e trabalhar nessa direção, essa foi das maiores conquistas da minha vida, não é? Eu poder ser um exemplo para outros e poder ajudar diariamente outros a serem aquilo que eu sou também, ou ainda melhores do que eu, porque é muito bom nós podermos ver alguém que nós demos a oportunidade, partilharmos a oportunidade, ver essas pessoas brilhar e ver essas pessoas conseguirem atingir aquilo que elas se propuseram e aquilo que elas desejavam, não é? Portanto, isso tem muito valor para mim, portanto é muito bom mesmo. Lúcia, quando tu entras na casa de alguém para uma apresentação da Rainbow, qual é que é o teu propósito? Qual é que é a intenção que levas contigo? Essa é uma questão muito interessante,
porque realmente é importante nós termos definido a nossa intenção e termos muito bem definido o nosso propósito, não é? E a minha intenção em cada uma das casas é precisamente fazer a diferença na vida daquelas pessoas, não é? Primeiro de tudo, agradecer-lhes a eles pela coragem que tiveram de abrir a porta a uma pessoa que desconhecem totalmente, não é? E porque nessa atitude que eles tiveram pode estar uma grande mudança na vida deles. E é isso que me faz levantar todos os dias da cama. É ter esta minha intenção, este meu propósito bem definido, eu saber o que é que eu quero, qual é o meu porquê de me levantar diariamente e saber que entrando em cada uma das casas que entro, eu posso fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Quer seja a diferença a nível de saúde, a nível de higiene, ou mesmo a nível pessoal, transformar aquela pessoa numa outra pessoa. E isto é absolutamente enriquecedor para nós, não é? Porque sabemos que, seja de que forma for, nós vamos criar uma ligação com aquela família e nós vamos fazer a diferença deles, nem que seja só naquele momento enquanto lá estamos na casa, não é? Mas pode ser muito mais do que apenas esse momento e eu acho muito interessante é que durante uma demonstração a demonstração acaba até por ser terapêutica, não só para nós, mas também para quem nos recebe, não é? Porque naquele momento nós estamos focados apenas naquilo. E estamos a ouvir. Exatamente, nós ouvimos o cliente, não é? Ouvimos a pessoa que nos recebe e é ouvir de forma ativa, estar ali numa escuta ativa, dar atenção verdadeira àquelas pessoas e eles mesmo connosco também, não é? Portanto, cria-se uma conexão, uma ligação muito interessante durante uma apresentação e na maioria dos casos nós não criamos clientes, não é? Nós fazemos amizades com essas pessoas e nós podemos fazer com que essas pessoas tenham uma vida muito melhor, uma vida muito feliz. Por isso é que nós dizemos muitas vezes, vamos fazer famílias felizes, não é? Porque nós levamos felicidade à casa das pessoas. Por isso, muito mais que uma demonstração, é a intenção que nós levamos para cada uma dessas demonstrações. É isso mesmo. E porque vender é isso mesmo, é criar ligação, é criar conexão. Sim, porque não se trata do equipamento em si, não é? Porque, obviamente que é muito importante o equipamento que nós temos e nós sabemos que temos um equipamento que se diferencia no mercado, não é? O melhor dentro desta gama de equipamentos, mas acima de tudo é a pessoa que entra naquela casa, não é? E a forma como a pessoa entra, a leveza com que entra e tudo o que leva para passar àquela família. E para mim isso é importantíssimo porque até fazer demonstrações eu não fazia ideia que gostava tanto de lidar com pessoas, não é? E realmente eu percebo que cada casa me traz algo diferente e que me acrescenta a mim, não é? E portanto, assim como me acrescenta a mim, eu tenho a certeza que acrescenta a cada uma das pessoas que me recebem em casa. Portanto, é maravilhoso ver a forma como nos recebem e a forma como nos despedimos também dessas pessoas, porque acabamos por criar ali uma ligação muito interessante e enquanto que nos cumprimentamos de forma mais distante à chegada, saímos sempre com um abraço caloroso de cada uma das casas e isso vale por tudo, Que bonito, não é? é muito bonito. Muito bonito, sim. Que bonito, Lúcia. E realmente é por isso que nós, dia após dia, continuamos a ter sempre muitas recomendações, porque as pessoas gostam da nossa presença em casa e por isso é que recomendam. E este negócio funciona, não é há tantos anos, através da recomendação. Sim, porque na verdade as pessoas recomendam-nos a nós, não é? Porque sempre que nós criamos uma ligação com a pessoa, ela terá todo o gosto em nos recomendar aos seus amigos, aos seus familiares
E é interessante perceber que muitas vezes eles esforçam-se até para nos ajudar a dar continuidade ao nosso negócio, ao nosso trabalho, não é? E sairmos daquela casa com outras casas para visitar, isso é incrível aquilo que nós conseguimos, porque são pessoas que nos recebem, são pessoas que não nos conheciam e nós conseguimos criar esta ligação e fazer com que as pessoas em tão pouco tempo nos recomendem a outras. Por isso é importante nós trabalharmos em nós e sermos seres de luz, não é? Entrar naquelas casas e levar exatamente luz àquelas pessoas para que elas possam ter também uma vida mais feliz, uma vida mais leve, uma vida saudável, não é? E isso é transformador diariamente, é muito bom. Este negócio é incrível, mesmo pelas pessoas, não é? E é mesmo um negócio de pessoas, Sem não é? dúvida. Porque nós conhecemos tantas pessoas diferentes aqui e ver a evolução de cada uma dessas pessoas, o crescimento, não é? Isto é motivo de orgulho para esta empresa e para nós que estamos aqui há mais tempo, ver que todos os dias fazemos a diferença na vida de alguém, seja quem for essa pessoa, não é? E porque nós tornamos-nos noutras pessoas que, acima de tudo, queremos ajudar. É isso mesmo, e no fundo é isso que nós levamos às pessoas, porque a Lúcia não era a pessoa que está à minha frente quando entrou para a Rainbow, não é? Quando recebeu em casa uma apresentação, tu não eras assim. E o que tu levas às pessoas é isso mesmo. Eu transformei-me enquanto pessoa e isto também é possível para si. É colocar as pessoas a sonhar. Sim, e eu em cada uma das casas eu partilho a minha história, não é? Quem é que eu era e e na pessoa em que eu me tornei. E acima de tudo eu tento inspirar aquelas pessoas com a minha história e mostrar-lhes de que é possível fazer diferente. Nós não temos que continuar sempre a fazer o mesmo, não é? Nada contra as pessoas que têm um horário das 9 às 5 e que fazem apenas isso ou aquilo e está tudo certo, as pessoas é que decidem o que querem fazer, mas eu tenho a certeza que grande parte das pessoas quer fazer muito mais, mas não tem a coragem de avançar, não tem alguém ao lado que lhe possa puxar, não é? E impulsionar para tal. E daí essa ser a nossa missão, não é? Irmos à casa de pessoas e cruzarmos-nos com pessoas e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Já que há um caminho diferente. Muito mais além, não é? Há pouco falavas sobre as crenças, não é? Do trabalho que tu fizeste em identificar para depois realmente poderes transformá-las. Qual foi a crença que tu realmente conseguiste aqui ultrapassar? A crença que te limitava? Bem, aquilo que mais me limitava era exatamente a insegurança que eu sentia, não é? Porque apesar de eu acreditar nas minhas capacidades e de sentir que sempre fui atrás daquilo que eu realmente queria, a insegurança travava-me muitas vezes, não é? E o que trazia também ao de cima o medo da crítica, o medo do julgamento, de mostrar que sou uma pessoa diferente. E com o desenvolvimento pessoal eu aprendi a tornar-me uma pessoa totalmente segura, não é? Claro que por vezes nós temos aqueles momentos de insegurança e de dúvida, que faz parte do caminho e do crescimento de cada pessoa. Mas na verdade eu sinto que eu sou uma pessoa segura porque eu invisto muito em mim, porque eu estudo diariamente, porque eu criei novos hábitos, porque eu comecei a ter uma vida de uma pessoa de sucesso tal como eu desejava ser, não é? Então eu tornei-me, passinho a passinho, nessa tal pessoa que eu tanto queria ser. E hoje eu sinto orgulho no caminho que tenho percorrido até aqui, mas sinto que ainda há muito mais para se poder fazer e que, acima de tudo, nós temos é que agir, não é? Fazer algo por nós que nos possa melhorar todos os dias, nem que seja apenas
1% diariamente. Já faz toda a diferença no final Sem de um ano, dúvida. não é? Exatamente. Portanto, esta é uma empresa que expande a nossa consciência e nos faz querer ser mais. Sim, sem dúvida que esta é uma empresa diferente. É uma empresa que, acima de tudo, pensa na pessoa como um ser, na pessoa como um todo, não é? Que permite-nos chegar até aqui e começar a abrir folhinha a folhinha até que consigamos perceber o que é que nós realmente queremos. E sem a ajuda que nós temos aqui na empresa, dificilmente nós conseguiríamos perceber todo este caminho e de que forma é que nós nos transformamos, não é? Porque, claro que muitas vezes nós achamos que sozinhos nós conseguimos, através dos livros, mas na verdade nós podemos ler muito, mas se não tivermos alguém ao nosso lado que nos dê a mão, que nos ajude a traçar metas, a definir objetivos, nós não vamos conseguir tão levemente, não é? E isso tu fazes muito bem connosco, por exemplo, não é? Porque tu trabalhas aqui cada pessoa como um ser e há uma diversidade de pessoas aqui e é essa diversidade que faz a força da Rainbow também e que nos torna num grupo que quer fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. É verdade, e já faz, não é? Já faz a diferença na vida das pessoas e na própria vida. Sim, sem dúvida. Porque o que nós trabalhamos aqui não é só sobre o negócio, não é? Mas sobre todas estas competências que precisamos de ter, como nós devemos realmente estabelecer os nossos objetivos, como nós devemos já assumir que somos a pessoa que vai atingir aquele objetivo, que isto é o mais importante, não é? Assumir que já somos, permitir-nos a ser. Portanto, a Rainbow tem feito realmente aqui um trabalho muito interessante com todas as pessoas que se permitem a viver aqui este momento. E é isso mesmo, que se permitem, não é? Porque se nós não nos permitirmos, nós nunca vamos conseguir chegar a lado nenhum. E portanto, a Rainbow faz toda a diferença na vida das pessoas e eu sou muito grata por ter tido aceito esta oportunidade, não é? Porque realmente a minha vida transformou-se 360 graus, não é? Eu consegui fazer algo que talvez nunca imaginasse que conseguiria atingir. Sem dúvida, sem dúvida. E é colocar-nos no desconforto que nos faz crescer. Sim, E fazer algo que nós nunca fizemos. Estar aqui abertos, não é? A receber os nãos, a rejeição. É preciso realmente fazer um trabalho interno muito grande para conseguirmos todos os dias ter vontade de fazer. É isso mesmo, não é? E lá está mais uma vez o desenvolvimento pessoal, porque nos dá as ferramentas certas para nós sabermos lidar com cada não e saber que, apesar de nós termos recebido um não, esse não é uma porta que se pode deixar aberta, é algo que nos pode transformar, é algo que nos pode ainda dar mais força para conseguirmos tornar esse não num sim, não é? E obviamente que nós temos que ser pessoas que estejamos aqui mentalmente equilibradas e com força e com objetivos bem definidos, bem traçados, para que cada não nos fortaleça e não nos tire toda a energia que nós precisamos de colocar diariamente na nossa vida, quer pessoal, quer profissional, não é? É verdade. E uma das coisas que realmente me tocou quando eu comecei também a estar presente nestas formações e a investir também neste caminho, é que nós fomos programados daquela forma. Sim. Mas nós não temos que ser assim para sempre. Portanto, há aqui realmente uma luz, não é? Que nos permite reprogramar. E então este caminho de reprogramação mental que nós fazemos aqui é realmente muito importante e é isto que faz a diferença. Nós podemos ser quem nós quisermos ser. É isso mesmo, nós podemos ser quem nós quisermos ser. E tu tens um papel muito importante aqui na empresa nesse sentido, não é? Porque tu realmente ajuda-nos a reprogramar a nossa mente e isso é fantástico, nós podermos ter alguém aqui que de forma gratuita nos ajuda diariamente e
faz toda a diferença nós podermos perceber quem é que nós queremos ser, não é? Porque se nós não soubermos o que é que queremos e quem queremos ser, nós nunca vamos conseguir reprogramar a nossa mente, não é? E em trabalho individual ou em grupo, tu consegues trazer isso para nós, não é? E nós tornámos-nos numas pessoas que talvez nunca imaginássemos que seria possível, mas aqui nesta empresa tudo tem sido possível, sim. Tu achas que se não fosse este caminho do desenvolvimento pessoal, achas que terias tido o sucesso que já tiveste? Sem dúvida que não. Não. E poderia ter eventualmente algum sucesso, mas da forma como foi, tão intenso, tão forte, não teria acontecido, não é? Porque tudo aquilo que aconteceu, eu idealizei, eu visualizei, eu escrevi, e portanto foi tudo de encontro àquilo que eu queria que realmente fosse, não é? Parece que o universo conspira a teu favor e traz-te tudo, faz-te chegar tudo aquilo que tu precisas para alcançar o teu objetivo. E que conselhos é que tu darias? Quer a quem está a chegar, quer a quem está no momento que até está a ter resultados, mas que pode ter muito mais. Que conselhos é que tu darias? Primeiro de tudo, permitirem-se, não é? Acreditarem também que tudo é possível e que são capazes de muito mais do que aquilo que já conseguiram. Criar hábitos de pessoas de sucesso, que é extremamente importante. Nós sentirmos que somos empreendedores, somos empresários e, portanto, as pessoas que chegam devem investir no estudo, que é muito importante. Foi aquilo que eu fiz durante muito tempo e continuo a fazer. Devem investir no desenvolvimento pessoal, começar a trabalhar e a perceber como é que o ser humano funciona, não é? E a nossa mente acima de tudo, porque se nós percebermos como funciona a nossa mente, nós vamos conseguir trabalhar de forma diferente e com a tua ajuda nós conseguimos mais facilmente, não é? Porque temos aqui um apoio direto diariamente e isso pode ser a diferença na vida de cada um que vem até cá ou que pensa vir um dia fazer parte desta equipa, porque a Rainbow é especial, é diferente e faz com que a gente se sinta viva e capaz de alcançar seja o que for na vida. E é curioso porque aquilo que nós vemos nos outros é o que está dentro de nós. É exatamente isso, não é? É verdade. E é bom ver sempre o lado bom das coisas e tirar de cada pessoa o mais positivo que essa pessoa tenha, não é? E isso faz com que nós também olhemos as pessoas de forma mais de forma diferente, não é? Sim, de forma até mais expansiva. Exatamente, não é? Porque ao vermos os outros assim, estamos a ver-nos a nós também, não é? Portanto, é muito bom assim. Muito bem. Hoje então percebemos, Lúcia, muito obrigada, percebemos que o verdadeiro sucesso não está no negócio, mas sim na pessoa, e a Rainbow Braga realmente aqui quer ser diferente exatamente por isto. Nós temos que trabalhar a pessoa, não é? Melhores pessoas conseguem melhores resultados e é mesmo por aqui, não é? Isto parece um pouco clichê, não é? Mas para nós termos, nós primeiro precisamos de ser. Sem dúvida, ser é o mais importante, não é? E a Rainbow permite-nos que possamos ser para ter e, acima de tudo, muitas vezes diz ver para crer, não é? Mas aqui é diferente, nós vamos primeiro querer para ver e depois de a gente acreditar com fé, nós vamos com certeza ter tudo aquilo que desejamos e vamos ver acontecer, não é? Sem dúvida. Lúcia, muito obrigada. Obrigada pela tua partilha. Eu agradeço muito, mas antes de terminarmos eu tenho aqui um desafio para te lançar. Um desafio? Sim. Então, Então,
Tu, como falámos aqui durante esta conversa, tens sido uma pessoa que nos tem ajudado bastante, não é? E eu acho que era importante mostrarmos também um pouquinho da Susana e daquilo que fazes connosco nas nossas academias de desenvolvimento pessoal, e por isso eu lanço-te o desafio de fazeres aqui comigo algo para este ano 2026. Lúcia, não estava à espera, mas realmente eu gosto de desafios e aceito o teu desafio. Acho que realmente é muito importante. Vamos fazer o exercício, portanto, lá em casa também desafio-vos a fazer. Peguem num papel e numa caneta e vamos então aqui definir, sobretudo com clareza, não é? Aquilo que nós queremos. Então, Lúcia, tens aí a tua folha, não é? Vamos então aqui perceber uma coisa. Imagina que estamos em 2026 a terminar o ano. Imagina que o ano foi um sucesso. Como é que tu imaginas que seria? Escrevo, não é? Podes escrever. Olhas para trás e sentes um imenso orgulho da pessoa que tu te tornaste, dos resultados que obtiveste. Escreve o que aconteceu durante este ano, as conquistas, e vais definir agora 3 objetivos para este ano. Pode ser um pessoal, um profissional e um que tenha a ver com rendimentos financeiros. Podes escrever. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a nível pessoal, pode ser comunicar com mais confiança, liderar com mais assertividade. Em termos de negócio, por exemplo, ser team leader com 10 equipas ativas. E o patamar financeiro que definires. Não pensas no como, não é? Pensa apenas realmente naquilo que tu queres para ti. Porque isso é muito importante. A maioria das pessoas começa a questionar-se, mas como é que eu vou conseguir isto? Como é que eu vou conseguir aquilo? E, portanto, não se permitem chegar a determinados patamares. Portanto, é o quê? O que é que tu queres, Lúcia? O que é que tu verdadeiramente queres? E agora vem a pergunta mais importante deste exercício, que é: em quem tens que te tornar? Em quem tens que te tornar para conseguir realmente atingir esses objetivos? Que mentalidade é que tem esta pessoa? Como é que ela enfrenta os desafios? Como é que ela pensa? Como é que ela sente? Quais são as ações diárias desta pessoa? Quais são os hábitos? Porque não são os resultados que mudam a pessoa, não é? A pessoa é que realmente consegue mudar os resultados. Agora vamos ter aqui um pouco de consciência dos bloqueios. Portanto, eu vou pedir-te para seres honesta contigo própria, Lúcia. O que é que em ti pode sabotar este ano? Pode sabotar aqueles 3 objetivos que tu colocaste aí? Quais são os pensamentos que te vêm quando tu pensas nesse crescimento? Medo, insegurança, dúvida, ter receio de largar. E agora escreve 3 crenças que já te limitaram no passado.
e que sentes que elas ainda estão aí. Por exemplo, não sou boa o suficiente, tenho medo de falhar, não tenho tempo, não é? Isto aqui na Rainbow às vezes acontece no recrutamento, não é? Não tenho tempo. E agora transforma cada uma dessas crenças numa nova realidade. E como há pouco tu disseste, a mentalidade não se muda num dia, não é? Isto é um treino diário. Então, que compromisso diário é que tu vais assumir contigo própria? Qual é a ação? Simples, mas diária. Não negociável, aquela que tu vais fazer sempre, com consistência, com disciplina. Uma nova ação, um novo hábito. Por exemplo, ler. Eu sei que tu já lês, não é? Escrever os objetivos todos os dias. Investir em mais formações. Planear e rever semanalmente aquilo que estamos a fazer. Muito importante este compromisso com a ação. E agora vamos criar uma declaração, que também é importante, uma declaração que vais vê-la todos os dias para ser aqui uma ancoragem desta nova identidade, ok? E gostava que tu escrevesses e repetisses, nem que fosse mentalmente, ok? Então, este ano eu escolho crescer. Escolho treinar a minha mentalidade. Escolho agir mesmo com medo. Comprometo-me com a pessoa que preciso me tornar. Eu sou cada vez mais próspera, abundante e acredito em mim acima de todas as coisas. É muito importante assumirmos que já somos quem queremos ser. Pensar como essa pessoa, sentir como essa pessoa, agir como essa pessoa. É porque este é o ponto de partida e não um ponto de chegada. E é aqui que realmente fazemos toda a diferença. Lúcia, espero que tenha sido aquilo que tu idealizaste. Foi muito bom, obrigada por este final, porque sem dúvida vai fazer a diferença neste ano de 2026 e tenho a certeza que será um ano de grandes saltos. Eu tenho a certeza também. Não que será, mas que já é. Exatamente. Portanto, já é um grande ano. E nós já somos as pessoas que nós queremos ser. É isso mesmo. Muito bem. Muito bem, Lúcia. Muitos parabéns. E muito obrigada por seres essa inspiração. Obrigada por todo o carinho com que nos recebem cá diariamente e sem dúvida que a Rainbow pode ser a rampa de lançamento para muitas pessoas e acredito que todas as pessoas que passem por cá serão diferentes, nem que seja apenas só uma vez a passar aqui pela nossa... Há sempre uma transformação, sem dúvida. Sim. A Rainbow toca sempre a pessoa. É isso mesmo, porque é o amor também que nos faz mover, não é? E nós aqui sentimos que há uma bolha de amor que nos rodeia e, portanto, que nos faz acreditar em nós próprios. E
as pessoas quando vêm cá saem daqui a sorrir. E pelo menos já fizemos a diferença. É verdade, nesse dia. é isso verdade, mesmo. é verdade. Muito bem, Lúcia, muito obrigada, foi um gosto ter-te aqui. Obrigada, Susana, pelo convite. Por nada.